Os donos da bola. Oferecimento KTO.com, onde a diversão acontece. Baldo, sabor intenso como a vida. E Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Eu não vou passar pano. Não vou passar pano no Renato. O Renato que de vez em quando vinha com um discurso um tempo atrás de deu mole, nana nenê, pois ele deu mole ontem. O Renato preparou bem e pensou bem o jogo. Mas ele desmanchou o time do Grêmio a 17 minutos do segundo tempo. Quando o Grêmio na segunda etapa tinha ainda mais domínio do jogo do que no primeiro tempo, onde fez um confronto de iguais, uma chance de gol escancarada para cada um. O Bitelo perdeu, o Bruno Henrique perdeu a 6 minutos e foi esse o primeiro tempo em um Grêmio jogando com maturidade, um Grêmio encarando o Flamengo. E o Grêmio estava no segundo tempo dominando o jogo. Eu não estou dizendo que o Grêmio estava amassando o Flamengo, eu não vou dizer isso, mas estava melhor na partida. O Flamengo não conseguia se reencontrar na segunda etapa. E aí, a 17 minutos, o Renato troca por atacado, faz 3 alterações. Mas aquela que comprometeu foi a saída de Bitelo. Ah, mas o Bitelo perdeu o gol, Menegas. Faz parte. Luis Soares também perdeu e não saiu e não tem que sair. O Bitelo fazia uma boa partida. Ah, o Renato explicou, tentou explicar na coletiva, na pergunta do colega Zé Alberto Andrade, a primeira pergunta, que precisava de jogada pelos lados, porque colocou o João Pedro Galvão e o Soares dentro da área e tem que ter cruzamento. Poderia ter feito isso já no intervalo, ter retirado o Cristaldo, que não fez um grande primeiro tempo, colocado algum jogador de lado, pode ser o próprio João Pedro Galvão pela esquerda, com o Ferreira pela direita, ou o Iturbe, ou o Bessosi, e colocar o Bitelo por dentro. Renato pensou mal as alterações e a partir dali o Grêmio se esvaiu, se desmanchou em campo. E depois, na sequência, o lance do VAR que a gente vai discutir aqui, 10 minutos depois, o Flamengo chegou ao gol e o Grêmio não jogou mais. Teve lá depois uma outra chance, mas aí a fatura já estava liquidada. Portanto, o Renato é fiador também desta eliminação. E ele, Renato, e o presidente Alberto Guerra, também quero criticar isso, com um discurso absolutamente conformista. Na entrevista coletiva de ambos. Como se o Grêmio fosse um coitadinho. Esse discurso não está associado à grandeza do clube. Não é porque o Flamengo tem time melhor, tem mais investimento, que o Grêmio vai se acostumar a tomar burdoada toda hora do Flamengo, como se fosse normal, como se fosse natural, como tentou tratar o Renato. O Flamengo faz investimento para ganhar. Ah, eu não sabia que o Grêmio fez a maior contratação da sua história, uma das maiores da história do futebol brasileiro, para perder. É claro que não, cada um no seu limite. O Grêmio tem que parar com isso, desse acadelamento, desse apequenamento. O Grêmio tem que encarar o Flamengo e tem que tentar ganhar o Flamengo. É isso que tem que acontecer. E o Grêmio está conformado. Ah, beleza, semifinal. Puxa vida, ninguém imaginava isso, né? Botamos um bom dinheiro no bolso. Não, a grandeza do clube é outra. Boa tarde a você, ligado na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes e no YouTube, onde está a nossa enquete interativa, que hoje pergunta para vocês o seguinte. Aí, e beleza. Um pouquinho lerdo, mas foi. Por que o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil? Sobrou entrega, mas faltou qualidade, gols perdidos no Rio, trocas erradas de Renato, apostou demais na crise do Flamengo. Olha só, nos últimos 15 jogos contra o Flamengo, o Grêmio tem uma única vitória, tem 3 empates. Essa vitória, se não me engano, é da época do Filipão, gol do Borja de cabeça. Tá? Uma vitória, 3 empates e 11 derrotas. 11 derrotas, 3 empates e uma única vitória. O Renato, na coletiva de ontem, disse assim: não, o Grêmio realmente vem perdendo o Flamengo, mas com exceção de um único jogo, o Grêmio foi melhor em todos. Ah, peraí, não subestima a nossa inteligência. Eu sei que alguém dirá para o Renato, para os dirigentes do Grêmio, que o Meneghetti fez críticas pessoais. Não, eu estou criticando o Renato profissionalmente, pela mexida que ele fez como técnico do Grêmio, que foi comprometedora, e pelo discurso conformista do presidente e do próprio Renato. Diga lá, Diogo Rossi, quero te ouvir. Meneghetti, eu estou incomodado, frustrado, mas também estou vendo uma coisa boa para o futuro. Vou tentar, pelo menos. Eu estou incomodado porque eu não ia usar essa frase, mas não tem outra frase que não essa. Eu não aguento mais perder para o Flamengo. É assim, se eu jogo bem, eu perco para o Flamengo. Se eu faço um grande enfrentamento, eu perco para o Flamengo. Eu não aguento mais perder para o Flamengo. É inexplicável que o Grêmio entre em campo contra o Flamengo e a grandeza do Grêmio não se sobreponha em nenhum momento. Ontem não era possível de classificar contra o Flamengo, mas tinha que ganhar do Flamengo. Uma hora a gente tem que ganhar do Flamengo. Não dá para ficar jogo após jogo perdendo para o Flamengo. Essa é a minha incomodação. A minha frustração é que eu tenho no comando de ataque, usando a minha abraçadeira de capitão,
o quarto maior centroavante do mundo, que no momento mais importante não apareceu. Me decepcionou. Ele ganha bem, ele tem que ser cobrado por isso, e ele não fez os gols e nem contribuiu da forma como a gente imaginou que poderia contribuir. Aqui fica até o meu pedido de desculpa, fui para casa refletir ontem depois do que o Ribeiro me disse em relação a ele. Achei que ele tinha pegado pesado, mas ele tem razão. Não dá para o Soares viver de 2 lances no Maracanã no jogo mais importante do Grêmio na temporada, ou no jogo anterior, porque a gente foi eliminado em casa, não foi eliminado ontem no jogo do Maracanã. E a terceira coisa que eu discordo frontalmente no Meneghetti é que o Grêmio não está conformado, não é conformismo. O Ribeiro disse aqui no programa, no início do ano, que o Grêmio ia brigar para não cair. E não é isso que está acontecendo. Chegar na semifinal da Copa do Brasil foi o limite do Grêmio. Talvez fosse outro adversário, e aí a minha grande incomodação, talvez o Grêmio estivesse na final da Copa do Brasil agora. O problema é o Flamengo. Eu não aguento mais que o problema seja sempre o Flamengo. É óbvio que o Grêmio gastou todas as forças que tinha para ser campeão gaúcho. Ótimo, fomos campeões gaúchos, mas talvez essa força tivesse ter sido dividida em outros momentos, em outras tomadas de decisão. Estamos brigando no Campeonato Brasileiro por uma vaga na Libertadores, que é o que resta. Para mim e para todos os outros clubes do Brasil, o Botafogo vai ser o campeão brasileiro se continuar exatamente como está. Agora, o Grêmio tem 20 rodadas para não terminar o ano de maneira ainda mais frustrada. O Grêmio fez contratações nessa janela de maneira atrasada. Jogadores que têm qualidade, é verdade, alguns como o João Pedro, o próprio Rodrigo Eli, que ontem, na infelicidade da mão na bola, não vamos nos apegar no pênalti. Pênalti aconteceu. O erro de não terem marcado para nós o pênalti em 2019 ou no jogo contra o Bahia não se soma para fazer um acerto hoje no jogo contra o Flamengo. Foi pênalti. Acontece. É a regra. Ela é errada, ela é injusta? Ela é. Tinha que ter sido marcado a nosso favor em outros momentos? Tinha. Agora, Meneghetti, esse conformismo que está se colocando que existe, não existe. O ano do Grêmio é muito maior do que se esperava de um time que veio da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu só queria dizer, Meneghetti, a incomodação do Diogo em não ganhar do Flamengo, eu queria dizer que, para tu te acalmar, o Grêmio tinha perdido de 5 para o Flamengo, depois perdeu de 4, esse ano perdeu de 3-0, na Arena perdeu de 2 e ontem perdeu de 1. Está acontecendo. O Grêmio está próximo de não perder um jogo para o Flamengo. Esse é o grande problema, né? Falando sério agora. Aconteceu no jogo rigorosamente o que eu disse aqui que ia acontecer. O Grêmio ia fazer o jogo do ano, porque se mobilizou para isso, o Grêmio fez uma bela partida do Maracanã, e o Flamengo, que não estava focando, ia focar porque essa é a grande competição que eles podem ganhar. O Flamengo é melhor, o Flamengo ganhou o jogo mais uma vez. Eu quero sublinhar essa questão que envolve o Luiz Soares. E a mídia do Rio Grande do Sul, e eu fico muito feliz que o Diogo tenha feito essa manifestação, porque o Rio Grande do Sul simplesmente passa um pano para o Soares, que é um negócio inacreditável. Eu pensei que eu ia chegar aqui no programa hoje e eu ia ouvir, não, mas como ele se esforçou. Nossa, que empenho dele em campo, é um exemplo para os meninos. Que lindo ele estar jogando no Grêmio, quase deu uma assistência. 2,5 milhões de reais por mês, jogo decisivo, teve 2 bolas do jogo. Ele teve 2 bolas do jogo e não colocou para dentro. Ele tem que ser cobrado e muito, porque o Soares do Grêmio deixou de existir quando surgiu o assunto Messi lá em Miami. Outros jogadores também com queda técnica importante, como o Bitelo, o Ferreirinha individualista. No jogo, a principal crítica que se faz ao Ferreirinha, ele num jogo tão importante fez com que todo mundo confirmasse, individualista, não procurava o companheiro, tentava resolver sozinho. O Flamengo é melhor e foi melhor. Tu lamentou o fato de enfrentar o Flamengo e não fosse o Flamengo, a sorte do Grêmio poderia ser diferente. Sim. Eu penso rigorosamente o mesmo em relação ao Inter na Libertadores da América. Eu agradeço todos os dias o Flamengo ter caído fora da competição, porque ali adiante ele ia se acertar. Ribeiro Neto, vem. Pois então, vocês já elencaram assim, muitas coisas que eu concordo. Então, eu vou tentar dar um salto e tem muito a ver com a nossa enquete. Boa. Primeiro, esse discurso de que o Grêmio veio da Série B e está tudo aceitável, ele é um discurso conformista, sim. Né? Por mais que o racionalismo possa indicar que um clube de futebol X, né, nessa situação seria aceitável, não vale para o Grêmio.
Não valeria para o Inter, não vale para o Flamengo, não vale para o Cruzeiro, não vale para o São Paulo, não vale para o Corinthians, que são clubes grandes. Eu já disse para vocês aqui que clube grande não tem crédito. Já vê que o Flamengo está em crise e é o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil. O Palmeiras recém estava em crise e é o atual campeão brasileiro. Por quê? Clube grande não tem crédito. E que bom que seja assim, porque a régua ela é conquistada por eles próprios. A régua é alta. Mas tudo bem. Pontualmente, o Grêmio foi eliminado ontem, Meneghetti, por várias coisas elencadas aqui, concordo com todas. A alteração do Renato matou o time do Grêmio. A janela que o Grêmio fez não agregou absolutamente nada ao time titular do Grêmio. Nada, entendeu? Mas ainda assim, Meneghetti, o Grêmio está sendo eliminado porque tem algo que está acontecendo há muito tempo. Está acontecendo. Que eu estou dizendo há muito tempo e que as pessoas passam pano para isso. E agora inclui o maior jogador do time. O Grêmio perde gols inacreditáveis. E assim, desde o Campeonato Gaúcho que o Grêmio ganhou de costas, o Grêmio cansa de perder gol na cara do goleiro. Ontem, não me veio, o Grêmio perdeu 3 gols feitos. 3 gols feitos. Um com o Bitelo no primeiro tempo e 2 com o seu Luzito no segundo tempo. E o Grêmio, com todos os problemas, com todos os limites, com todo o conformismo, poderia estar decidindo nos pênaltis, por mais que o Grêmio não tivesse feito um milagre no primeiro tempo, ou o pênalti acontecesse ou não. O jogo de ida, o Grêmio tomou 2-0 e o Flamengo foi melhor. Mas antes disso, o Vila Sante perdeu o gol na cara do goleiro. Mas na cara do goleiro. Então vamos parar de passar pano para isso. Isso é um gravíssimo problema que o Grêmio tem. E o Renato tem que resolver. JB. Meneghetti, é óbvio falar para todo mundo que o Grêmio perdeu o jogo aqui em casa na classificação e eu preciso começar... aqui em casa na Arena classificação e eu preciso começar por isso. Basicamente, o resumo porque não jogou do jeito que jogou no Maracanã aqui na Arena. Mas eu tenho explicação e ela é simples. O Soares, antes da bola rolar aqui, estava às 3 da tarde pedindo para a direção assinar o documento que ele ia ser liberado antecipadamente. O Bitelo estava com a cabeça na Europa. E todo mundo sabe que as propostas mexeram com ele, ele parou de jogar desde que começaram as especulações na janela. Ou a gente vai pegar o Kahneman. Esse é o primeiro ponto. A eliminação ela começa com o Kahneman, sim. E o Kahneman é monstruoso, o Kahneman merece a renovação, tudo bem. Mas a gente está há tempos alertando, olha, é muito cartão, é cartão amarelo demais. Uma hora vai vir uma expulsão num jogo importante. Ou no mínimo uma suspensão que vai deixar o time na mão. Aconteceu. E aconteceu o segundo gol do Grêmio também porque o Kahneman não estava à disposição. E aí o Grêmio perde aqui e vai para o Maracanã. E nesse jogo do Maracanã acontecem pelo menos mais 3 elementos que são super importantes. Eu concordo com todos vocês sobre as atuações abaixo e tudo mais, mas, por exemplo, nós temos 2 contratações que são milionárias. O Flamengo é melhor? O Flamengo é melhor. E a primeira questão é essa, mas do time titular, o Carbacho e o Cristaldo juntos custaram cerca de 50 milhões de reais. Eles jogaram para 50 milhões de reais? Jamais. Eles decidiram o jogo para quem custou 50 milhões de reais? Eu espero mais desses caras. Então, assim, de começo, de arrancada, o time titular do Grêmio já tem esse problema. Depois, o jogo desmancha. A gente vai falar, vai reclamar da arbitragem. Velho, o jogo desmancha aos 17 do segundo tempo, quando o Renato faz as 3 alterações. E é óbvio que o banco do Grêmio é completamente diferente. E eu não sei, eu acho que ainda é cedo, mas o JP Galvão, o Bessosi, são caras que a gente vai ter que ver, mas que existe uma possibilidade grande de que não são suficientes. O Iturbe, ou que no mínimo estão muito fora de ritmo, porque foram contratados jogadores sem ritmo por uma decisão contra o Flamengo. Segundo ponto. E aí o terceiro definitivo para mim, é Soares, velho. Mas o Soares vai pegar. Tem gente que está dizendo, o Soares não recebeu bola. Ele recebeu 2 bolas. Duas. Uma do Reinaldo, que ele cruza e ele bate, ia ser um golaço, não foi. Não dá para analisar o quase golaço. E a outra que ele recebe na marca do pênalti da direita e ele bate e ele não fez o gol. E o Soares tem que fazer o gol decisivo. E nos 2 jogos contra o Flamengo, ele não entregou. Bom, eu quero reforçar esse discurso que começa com o Diogo, um discurso corajoso, porque é um gremista identificado, e o JB agora também destaca que é sobre o Luiz Soares. Se é verdade, tem gente que tem essa leitura, eu não tenho essa leitura, tá? Eu não tenho. Mas o que o JB acabou de falar, de que o Bitelo perdeu um pouco o foco em função das propostas, a gente sabe que é verdade que o Bitelo andou pressionando para que saísse do Grêmio agora nessa janela. Eu posso entender que o Bitelo tenha esse direito, entre aspas, ele tem um menino de 23 anos. Eu posso entender isso. Agora, do Soares, não.
Baldasso fez referência aqui que desde que surgiu o assunto do Messi lá no Inter Miami, o Suárez não é mais o mesmo. Eu associo isso que desde que surgiu a informação de que o Suárez iria se aposentar, depois veio a informação de que não é aposentadoria, é tratamento médico, que ele queria ir embora, que o Inter Miami procurou a direção do Grêmio, que não houve acordo, e aí vem o desfecho, que é o Suárez fica só até dezembro. Onde é que está a cabeça do Suárez? O fato é que o Suárez fora de campo foi bacana pro Grêmio e é bacana, quadro social, movimento, baita contratação, parabéns presidente Alberto Guerra, vale. Mas tecnicamente, nesse segundo semestre, o Suárez sucumbiu. Ele já havia perdido o gol no primeiro jogo, Grêmio e Flamengo, teve uma atuação de esforço, mas que tecnicamente não foi bem, e mais uma vez sucumbiu, como vem sucumbindo nos últimos jogos do Grêmio. O Suárez não é mais o mesmo. Para um jogador veterano, se ele já está com a cabeça em Miami, então talvez seja o caso de liberá-lo o quanto antes e ir atrás de uma reposição. Eu sei que a janela está fechada, mas não tem como o Grêmio pagar 2,5 milhões para um jogador que não dá nem perto desta entrega. Então é importante que o Suárez tem que ser cobrado. Eu sei que você, torcedor do Grêmio, se incomoda com isso. Eu sei que você ama, adora o Suárez, tem camisa e muitos se associaram por conta dele. Bacana, mas eu, como jornalista, vou cobrar o Suárez tecnicamente dentro de campo. E agora, neste momento, ele não está entregando. E ontem era o jogo mais importante do Grêmio na temporada. Que tem, assim, eu já brinquei com vocês que eu não gosto muito do tal dos aplicativos de números, né? Mas tem números que são fatos. O tal do SofaScore, ele elencou uma situação que, no mínimo, chama a atenção para a gente dar uma analisada. O Luis Suárez é o jogador da Série A do futebol brasileiro que mais perdeu chances claras de gol em competições nacionais. Isso. Foram 14. E isso diz muito desse recorte, uma palavra da moda, né? Pós-polêmica, vai, não vai, fica, não fica, dói, não dói o joelho. Que, aliás, sumiram. Não vi mais. Mas tudo bem, pode ser cabeça, estresse. Aliás, tô gravando um vídeo para postar deve estar muito estressado, né? O Suárez ele deve estar muito estressado. Estou gravando um vídeo no New canal para postar de tarde sobre isso aí. A gente cobra o Luis Suárez porque ele é grande demais. E as pessoas têm que separar a contratação do Luizito Suárez e o que ela representou da bola. Se o torcedor do Grêmio conseguir isso, porque ninguém está discutindo a relevância da contratação, o que ela engajou o torcedor do Grêmio, né? O que colocou o Grêmio no cenário da mídia mundial, tudo isso é indiscutível. Indiscutível. O cara é grande demais, um dos maiores artilheiros do mundo. Só que o recorte do Grêmio, Suárez, pós-polêmica, são de 8 jogos sem fazer gols. E que no momento decisivo não está entregando, como disse o nosso querido JB. Existem dois movimentos no caso Suárez que é importante que a gente coloque aqui. O primeiro, ele foi elencado pelo Ribeiro, que é essa questão que envolve o que ele trouxe de volta, né? O sentimento que ele trouxe de volta para o torcedor, essa vontade de ficar, né, de estar próximo do clube, de se associar. Isso tudo é fundamental. Só que também é importante dizer que nós estamos falando de um jogador que ganha bem, que tem que ser cobrado porque ganha bem, que tem uma história, como o próprio Renato elencou ontem, que ele tem essa história, mas que tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. Nós só chegamos na semifinal da Copa do Brasil porque o Suárez fez um belo gol aqui contra o Cruzeiro, é verdade. Alguém haverá de dizer, mas foi o Vijaçante que classificou o Grêmio com um gol lá. Também uma jogada do Suárez lá no Mineirão, que o Grêmio acaba fazendo o gol com o Vijaçante. Então, assim, também ele tem os seus méritos. Só que em dado momento, ele parou de dar a resposta. E é esta resposta que eu espero que o Grêmio também cobre dele. Porque se ele cobrou do Grêmio várias vezes, várias situações, o JB elencou aqui o documento para ir embora mais cedo, várias situações que envolveram as dores no joelho, agora a gente tem que cobrar dele que faltam 20 jogos do Campeonato Brasileiro e ele tem que ajudar. Chegar na Libertadores da América se tornou mais do que uma obrigação. O Ribeiro tem razão numa questão. O time grande está sempre sendo cobrado. O Grêmio colocou a sua régua muito alta em 2023. Uma régua que não era a régua da realidade. Agora eu quero dizer uma coisa, que está aparecendo aos poucos aqui e que eu não quero deixar que aconteça. Não tem terra arrasada. Não é porque o Grêmio foi eliminado para o Flamengo que tudo acabou. Que tudo que foi feito até aqui está errado. Que as contratações são mal feitas, que a gestão do presidente Alberto Guerra não é boa. Calma, calma. Também não é terra arrasada
porque o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. É preciso um pouco de calma. Diogo, eu concordo com a tua teoria de que é preciso calma e eu me alio a ela, mas eu só faço, sei lá, quem sou eu para fazer algum tipo de pedido. Mas se eu pudesse, eu diria o seguinte, beleza, só não vamos deixar de avaliar a eliminação, e eu sei que tu está fazendo isso, mas assim, acho que é um meio termo. Amanhã vai servir o discurso de que, amanhã que eu digo no futuro, né? Olha, pô, se em janeiro, como disse o presidente, em janeiro dissesse que seria semifinalista, teria o Soares, jogaria, beleza. Eu acho que a partir de amanhã, leia-se futuro, vai servir. Hoje a gente vai ter que analisar o porquê que está perdendo tanto para o Flamengo. Eu não queria deixar de passar aqui o número concreto, tá? Pensando apenas em competições nacionais, Copa do Brasil e Brasileirão, que é o filé, né? Tirando o gauchão. 23 jogos do Soares, 6 gols, 7 assistências. Não é ruim, obviamente. Mas ele tem 42% apenas de pontaria no chute. Foram 101 chutes feitos, 42 no gol. Ele precisa melhorar um pouquinho a pontaria. E chances claras, nesses 23 jogos, ele teve 17. Quase uma chance clara por jogo. E fez apenas 3 gols. Então ele teve 18% de conversão das chances claras em recorte de Brasileiro e Copa do Brasil. Nesse recorte, ficou devendo. Para um jogador desse tamanho, com essa biografia, com esse custo, não é suficiente. Vamos à Central Band do Esporte com a Michele Silva, que vai trazer uma manifestação do técnico do Grêmio, Renato. Tudo bem, Michele? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola da TV e da Rádio Bandeirantes. Então, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a eliminação ontem em entrevista coletiva, após esse 3-0 agregado do Flamengo para cima do Grêmio, né, entre partida de ida e partida de volta. Ele demonstrou bastante orgulho do que o seu time fez lá no Maracanã. Disse que não é qualquer time que enfrenta o Flamengo de igual para igual. Vamos ouvir o Renato. O meu time foi tão grande quanto o Flamengo hoje no Maracanã, jogando contra o Flamengo e contra as quase 70 mil pessoas. E de um jogo que o Flamengo tinha vantagem de 2 gols. E não é qualquer equipe que enfrenta o Flamengo de igual para igual. Na minha opinião, cada um tem a sua opinião, na minha opinião, o Flamengo fez a melhor partida dele do ano contra o Grêmio na Arena. E soube aproveitar as oportunidades e fez 2 gols. E trouxe para o Rio de Janeiro uma grande vantagem. E o Grêmio veio aqui e jogou de igual para igual. Perdeu o jogo de novo hoje, que eu não vou nem falar do pênalti. Perdeu o jogo de novo. Acontece, o Flamengo teve algumas oportunidades, conseguiu fazer o gol de pênalti. Nós tivemos algumas oportunidades, não fizemos os gols. Mas eu tenho que ver no todo o que aconteceu. No todo, o Grêmio jogou de igual para igual de novo com o Flamengo. O Grêmio está num ano de reestruturação, entendeu? Já fizemos muito do jeito que nós pegamos o Grêmio. É que você não vê, e nem é do teu interesse, os problemas que a gente vive no dia a dia lá no clube. Então, e mesmo assim, pode ter certeza, o Grêmio vai muito bem, obrigado. Mas em 19 não estava em período de reconstrução, vinha de uma sequência de títulos, tomou 5-0. Então esse discurso do Renato é que não me agrada, de passar a mão na cabeça dos jogadores. É por isso que o Grêmio, daqui a pouco, se enfrentar o Flamengo novamente em alguma competição, o sueco da KTO lá nem vai colocar a opção de vitória do Grêmio. É empate ou vitória do Flamengo. E empate, olhe lá. Então, o Grêmio fez um grande enfrentamento. E aí, perdeu no combinado, o que aconteceu? Perdeu no combinado por 3-0. O Grêmio tomou mês passado, 2 meses atrás, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 3-0 do Flamengo no Maracanã. E achou bacana. Jogamos um grande futebol, jogamos muito mais que o Flamengo. Como é que tu joga muito mais que o teu adversário e tu perde por 3-0? É difícil de entender isso. É isso que eu chamo desse conformismo. O Grêmio se acostumou a perder para o Flamengo e acha legal que tenha lutado. E aí, neste caso, o Renato assina também esta derrota. O Grêmio poderia ter vencido o jogo ontem. Talvez fosse insuficiente, talvez não chegasse aos 2 gols, mas poderia ter vencido. Estava melhor no jogo. E o Renato desmanchou o time no segundo tempo, Diogo. Especialmente quando ele tira o Bitelo, né? Eu não entendi, ele deu uma explicação na entrevista coletiva de que precisava bola na área, né? Quando colocou o João Pedro Galvão junto com o Soares. O Bitelo estava fazendo de tudo nesse jogo contra o Flamengo. Acho até que não foi uma das grandes atuações do Bitelo, ele já teve atuações mais vistosas, é verdade, mas ele fez um jogo muito bom, ele estava muito bem. E o Renato matou o time quando ele tirou o Bitelo. Obviamente que eu entendo que precisava sair o Cristaldo e também o Carbajo, porque eram jogadores que não tinham condições físicas de terminar o jogo. Perfeito. Só que não fez nenhum sentido a saída do Bitelo. O Ferreira, sim, fez sentido que saísse, mas o menino Bessosi é um menino, né? Até aqui, a distância entre o Bessosi que nós contratamos do Central Córdoba e o Zinho, que eu acho um tanto quanto insuficiente,
ela é minúscula, assim, é uma distância muito pequena para resolver. E tem uma outra coisa que aí me dói, Meneghetti, como torcedor do Grêmio. Ficou se alimentando o Michael por 8 meses. Michael. E nós alimentamos também, óbvio, não faz parte do nosso trabalho por causa das notícias, eu sei. Mas o Renato ia para a coletiva e dizia, eu ligo para ele, eu falo com ele, é ele que eu quero, nós estamos tentando, quem sabe vem, e não sei o quê. E não veio. E aí veio, e o Bessosi não tem culpa de ter vindo no lugar do Michael. Ele não tem culpa, ele não pediu para vir para o Grêmio. O Grêmio foi lá e buscou. Só que aí, como torcedor... Não, quem pediu para vir foi o goleiro, o Kaique do Ipiranga, esse que pediu. Exatamente. Então, assim... Desculpa, eu não entro na tua, entre aspas, culpar, ou... Eu não vou entrar nessa porque é o seguinte... Mas culpar cara, quem? não, é que, tipo, ninguém, o Grêmio... Não, tu tá, quando tu falas isso, olha, a gente sonhou com o Michael, acordou com o Bessosi, tu tá jogando, tu falou a palavra culpa, mas contextualizou que é a culpa dos caras. Eu tô frustrado com o fato de que me venderam uma coisa e me entregaram outra. Tudo bem, e eu respeito isso pelo teu sentimento, mas eu não vou jamais criticar alguém por ter tentado um jogador tipo o Michael. Não, mas não é isso que eu tô tentar, por 8 meses, faz parte do jogo, tentaram. O Michael não veio, porque o clube não liberou, os caras deram um aumento pra ele e deram até, eu não sei se tu sabia dessa, o Michael ganhou uma casa nova lá não é Dubai que ele mora, lá na Arábia. Arábia Saudita. Tá, em Jeddah, se não me engano. E ele ganhou uma casa, ele trocou a mansão, ele tipo o Neymar. O Neymar foi para uma mansão com 25 cômodos. É genial. E ele foi para uma outra. Então assim, eu não consigo criticar isso. Mas tem uma frase do Renato que eu acho que é ruim. Porque ele fala o seguinte, na pergunta agora que a gente rodou, que foi o Eduardo Picão que fez, ele diz assim, porque você nem sabe os problemas que tem aqui, nem sabe... Não é do teu interesse, ele diz. Não é do teu interesse. Primeiro, toda a imprensa sabe e reconhece as dificuldades que o Grêmio teve nessa transição. Isso é uma declaração que não é verídica do Renato. O Renato não se expressou bem e talvez por estar de cabeça quente ele foi mal nessa. Mas principalmente... e não existiam essas dificuldades contra o Bahia? Não existiam essas dificuldades contra o Cruzeiro? Existiam. E o Grêmio superou. Contra o Flamengo não foi possível. E faz parte. E eu acho que é justo e legítimo o Renato dizer, olha gente, a gente foi até onde deu. Que é mais ou menos o que o Grêmio está trabalhando. Agora, também é justo e legítimo todo mundo raciocinar o seguinte, o presidente disse isso, Meneghetti, olhando com carinho e atenção, dava. Não pelo Grêmio, pelo Flamengo. Não pelo Grêmio. Pelo Flamengo. O Flamengo tentou ajudar, mas o Grêmio não conseguiu. O Renato, quando ele usa essa expressão, não é do teu interesse. Ela sempre tem essa coisinha do joguinho da palavra com a imprensa, né? Eu nem sabia que era o Picão que tinha feito a pergunta. Não é do teu interesse. O Renato abre brecha para chegar numa entrevista coletiva próxima. Renato, é do meu interesse saber, tu pode falar mais dos problemas que vocês têm internamente aí, ele vai ter que falar. Queria falar, Diogo? Não, eu só queria dizer que o JB é genial, ele é genial. Só que ele simplificou demais essa questão do Michael. Isso foi pra te dar uma bordoada que ele fez. Não é criticar... Não vai esperar que ele haja contigo com caráter. O problema foi exposto, cara. Exatamente, não é criticar. Evidente. Eu não estou criticando o Grêmio por ter tentado o Michael. É óbvio que eu estou feliz pelo Grêmio ter tentado o Michael. O problema é que do primeiro dia, lá no Campeonato Gaúcho, eu estava em Ijuí, quando o Renato disse, precisamos de um jogador diferente. O Michael, e depois alimentou. Não tem como eu não ficar frustrado quando eu vejo o menino Bessosi, e volto a repetir, ele não tem nenhuma culpa, eu acho que vai ser um bom jogador, inclusive, mas eu vejo ele em detrimento daquilo que me venderam durante 8 meses. O problema é tu gastar a tua bala com o Iturbe, né? E aí o Renato ir para a coletiva... Mas o Renato não queria. Aqui é importante ser justo com o Renato. A gente faz várias críticas e eu me somo em várias delas. Mas o Renato não queria o Iturbe. A decisão foi da direção, especialmente do vice de futebol anterior, que queria trazer o Iturbe para jogar no Grêmio. Bom, Michele, vamos colocar o presidente Alberto Guerra, que também se manifestou depois da desclassificação na Copa do Brasil. Vamos lá, Meneghetti. O presidente Alberto Guerra já estava com essa entrevista coletiva prevista, antes mesmo do resultado, ele destacou isso no começo da sua manifestação, e ele falou sobre diversos temas. Entre eles, classificou o pênalti marcado em favor do Flamengo como injusto e também destacou que o Grêmio chegou muito mais longe do que se imaginava, pensando no orçamento e nos planos orçamentários do Grêmio para o ano de 2023. E ele também falou, Meneghetti, sobre essa questão do quanto esse momento, essa classificação não veio e como foi que aconteceu essa desclassificação, esse empate. Ele disse que preferia ser eliminado com empate do que da forma como foi. Eu já tinha antecipado a muitos de vocês que falaria independente do resultado, porque estava também convicto de que eu viria aqui comemorar uma classificação, estava muito confiante apesar da derrota de Porto Alegre.
enfim, não veio, né? Mas então me cabe aqui começar primeiro a valorizar esse grupo de atletas que hoje, né, não só hoje, né, vem nos orgulhando durante todo esse ano nesse processo de reconstrução. Fez um jogo muito bom hoje, né? Acho que esse pênalti, eu posso falar mais sobre ele, foi extremamente injusto, né? Estragou até com o espetáculo. Não gostaria de sair com uma derrota aqui por um pênalti desses, né? Preferia sair, ser eliminado com um empate de 0-0, acho que seria mais justo, ou ainda uma vitória simples. Bom, a gente tem que... Obrigado, Ribeiro Neto. A gente tem que ler que, em primeiro lugar, saudar, né? Que o presidente falou, e tem que falar, nessas horas tem que falar. Numa grande vitória, numa eliminação, o dirigente, seja o Antônio Brum, o executivo, o Luiz Wagner Vivian, ou o presidente Alberto Guerra, tem que se manifestar. Então, que bom que o presidente falou. Acho o discurso um pouco conformista, né? Não se imaginava que fôssemos chegar e tal. A grandeza do Grêmio não se imagina. Se imagina, ainda mais na Copa do Brasil, com uma competição que o Grêmio tem aderência. Que rolo é esse do contrato do Arangues que eu não consegui entender isso aí ainda? Vamos lá, Meneghetti. Essa confusão toda ela ocorreu porque o Charles Arangues, volante do Internacional, ele concedeu uma entrevista para o portal 24 Horas, um portal chileno. E nessa entrevista ele fala, entre outras coisas, sobre seleção chilena, possibilidade de voltar, e em determinado momento ele fala sobre voltar a jogar no futebol chileno. E aí ele destaca do contrato que ele tem com o Inter, e ele fala de um contrato até o fim de 2024. Porém, o Inter anunciou, quando contratou o jogador, que o contrato dele era até a metade de 2025. Uma confusão aí, um conflito entre o que disse o Arangues e o que disse o Internacional. Será que o Arangues não se expressou mal lá? Seriam 6 meses de contrato. Não... Será que não foi isso, hein? Eu não ouvi essa entrevista do Arangues. A entrevista... Cara, a entrevista é o seguinte, eu vi a entrevista, ela tá num portal chileno. Lá pelas tantas, eles perguntam a coisa que a gente sempre faz. Vai entrevistar o Fredinho, volante, que agora foi pro Fenerbahçe, o Alisson, o Damião. Sonha um dia voltar pro Inter? Eles perguntaram, sonha um dia voltar pra Laú? E ele disse, não, sonho. Mas aí tem uma parte que pra mim é super relevante, que ele fala, olha, a última lesão ela foi muito larga, foi muito longa, e ele disse que ele ficou animicamente muito abalado, então que agora ele está desfrutando este momento. Só que já tem 34 anos, o seu contrato, segundo ele, é até dezembro de 24, o Inter disse até metade de 25, tem uma diferença aí, mas de qualquer maneira, em janeiro de 25 ele já poderia assinar um pré-contrato, talvez seja isso que esteja na mente do jogador, e que ele fala... Eu preciso ver como é que eu vou estar fisicamente lá. Porque ele sabe que com 34 anos daqui a 2 vai ser difícil. Mas ele sonha em encerrar na Laú a sua vida futebolística. Não vejo nada muito grave nisso até agora. Esse é o jogador que eu pondero que para a partida contra o Bolívar é de extrema importância duas questões, né? A primeira é o quanto ele vai aguentar jogar na altitude. Porque fisicamente ele não está apto como os outros atletas, né? Essa lesão longa dele aí é um problema. E ele é fundamental nessa mecânica nova que o Inter está tentando implementar com o Kudê. Eu acho que ele foi muito bem, por exemplo. Não foi o melhor jogador do Inter na partida aqui contra o River. Mas a forma como ele jogou, a maneira como se envolveu com a partida, é importante ter um atleta como ele lá. Mas o problema do Arangues não é pulmão. Não tem... É físico, né? É muscular. Isso. O Arangues tem fragilidade muscular. Então, ele aguentar jogar no ar rarefeito, acho que não tem muita interferência com a fragilidade que ele tem. A interferência que eu acho que tem é a seguinte, está se projetando o Inter para o jogo contra o Fortaleza, que era para ser reserva e já era por conta do que a tabela está começando a apresentar de perigo. Alguns jogadores contra... O Inter não vai poder botar um time reserva contra o Fortaleza. Vai ter que botar um que melhor puder colocar. Aí sim, alguns jogadores eu não colocaria contra o Fortaleza. O Arangues é um deles. O Alan Patrick é o outro e o Valência é o outro. Teve até uma contratura muscular esses dias aí. Esses eu não boto. Agora os outros, velho, tem que jogar todo mundo contra o Fortaleza. Mas pela coletiva do Kudê, no final de semana, depois da derrota do Botafogo, ele vai preservar. Eu fiquei com essa impressão, Baldasso. Olha, cara, mas talvez no meio do caminho aí, nessa semana, tenham se reunido e algum dirigente do Inter tenha dito, era o nosso planejamento? Beleza, velho, olha a tabela aqui. Nós vamos jogar com Fortaleza em casa, antes de enfrentar o Bolívar, com o Flamengo no Rio, no meio dos dois jogos contra o Bolívar, e com o Goiás em Goiânia, logo depois do segundo jogo contra o Bolívar. Perde os 3 para ver onde é que tu vai estar. E um Flamengo livre de outras competições, né? Joga a final da Copa do Brasil só na metade de setembro e não tem a Libertadores que o Inter tem. Meneghetti, a projeção para Inter e Flamengo na semana que vem é derrota. O Inter precisa ganhar do Fortaleza aqui. Obrigatoriamente precisa ganhar do Fortaleza aqui. Vou te dizer agora, sem medo de errar. Se o Inter entrar com time reserva, não ganha do Fortaleza. Concordo contigo. Não ganha. Não sei, cara, não sei. Vou dar um time para vocês aqui. Rocher,
Não, John. O John foi Kehler. embora, querido. Não, vai jogar o Rocher. Por que o Rocher Rocher vai jogar? Dá a rodagem pro Kehler. Mas que rodagem? Rodagem eu dou pro pneu do meu carro. Rapaz, tá todo mundo caindo pra Série B. O JB quer perder pro Fortaleza. Vai. O Rocher, o Igor Gomes, que o outro já vai estar à disposição? Tem que estar, né? O Malo vai estar contra o Bolívar até. Tá, então. Igor Gomes, aí põe lá quem são os zagueiros lá, Tá bem, teu time Não, tá vou bom. dar o time, não sabe o time. Figueiredo, Ô, Ribeiro, Figueiredo e Emílio, zagueiros. Então eu vou te dar o time. Eu vou te dar o time que tem que jogar contra o Fortaleza. Rocher, Bustos, Mercado, Vitão e René. Johnny, Bruno Henrique no lugar do Arangues, Maurício e Wanderson, e na frente tem que jogar no lugar do Alan Patrick o Pedro Henrique e no lugar do Ener Valencia o Luca. Deu. Esse é o time que ganha do Fortaleza. Tá, o Luiz Adriano. Não, Luiz Adriano segura. O Luca tem que jogar. O Luca precisa fazer mais o quê para ter chance no Internacional? O Luca, com todo respeito, eu acho que ele vai ter um futuro promissor, talvez até em outro clube, não no Internacional, mas ele fez um gol de voleio num Grenal, virou solução. Não, Diogo. A Libertadores, primeiro turno dele. Tu ter assumido o time não te tirou a visão. Não há relação Não, em relação a isso. Ele foi bem na primeira fase. O Luca foi bem em tudo que ele fez até hoje. Nos 10 minutos de cada jogo que botaram ele em campo. Não, mas não bota a responsabilidade em cima do menino assim. Eu boto. Esse é o exato momento em que Gustavo Grossi, do outro lado, aplaude Baldasso pelo elogio que está recebendo. O quê? O Luca o padrinho dele é Gustavo Eu não Grossi. sei. Não, Eu o não Luca sei. chega- Tu ou não? O Luca chegou antes, né? Eu não sei. O Luca chegou antes. O Grossi só referendou a compra dele. A informação que eu tenho é que ele é jogador do Grossi. O Lucas chega no começo de 2020 no Inter, o Grossi foi anunciado em fevereiro de 21. Só não coloca o Grossi- a responsabilidade tem a no informação menino, que é- só que é isso. O Grossi talvez esteja cuidando do ar-condicionado, porque o Luca está sempre bem ambientado e tal. E se esse foi um acerto do Grossi, meus parabéns. Em algum momento o Grossi ia acertar alguma coisa. Tá, mas assim, ó, peraí. Nós temos algumas coisas para colocar aqui. Primeiro, tem uma grande dúvida, que é qual time que o Inter vai colocar na altitude. Porque o Cudê disse assim? claramente... Não, o Cudê time disse... do River. Não, o Cudê O time disse... do River. Ouça-me, amado chefe. Só falta ele meter. Esse- Ouça a voz esse- da experiência. Não, tá bem. Tu não vai pregar mudança de time, né? Bom, o Cudê deu uma entrevista, não sou eu que Não, vou o pregar, Cudê- eu faço, o meu trabalho essencialmente é informação. E o Cudê disse para os repórteres na coletiva, tenho analisado todos os jogos de brasileiros na altitude, inclusive do River contra o The Strongest, e lá muito mais importante do que jogar são jogadores com condições físicas de estar em campo. Isso significa que ele vai preservar sábado. Aí a Gente, dúvida é justamente não, vai essa. manter o time. Ele Mas, pode gente, chegar e dizer assim, olha só, o Arangues não tem físico para jogar na altitude, vamos botar um outro jogador. O problema do Arangues Eu não sei se é isso, eu tô dizendo que mas, ele gente, falou. o problema do Arangues não é pulmão. O Arangues é um condenado correndo. O Arangues é um jogador vibrante em campo. De onde é que vocês tiraram Sim, o Arangues? mas Não aos pode jogar na 5 do segundo altitude? tempo, Não, aos eu 5 não do disse segundo isso. tempo, Gente, pra enfrentar, vem cá, nós temos 40 anos nessa brincadeira. Eu não disse isso, cara. Ribeiro Neto, há quantos anos está nisso aqui? Nós já cobrimos 500 jogos da dupla Grenal na altitude e nós sabemos qual é a estratégia para inventar na altitude. Tu não muda o time, tu não muda a postura de ofensiva para defensiva, tu tem uma coisa para fazer para te preservar do ar rarefeito. Fazer a bola rolar. Fazer a bola rolar, preserva a bola, corre tu menos e faz a bola rolar mais. Valoriza os minutos de jogo. Agora o time é o time do River, cara. Tá bom, mas é que essa é a dúvida. Mas imagina o Cudê inventando um novo time, aí toma 3-0, acabou, nem vem pra cá. Eu te entendi, mas Vai eu tô... pra Buenos Aires, fica lá. Tá, mas assim, ele falou isso, tá? Não, mas a leitura que eu tenho não é Tá essa. bom, mas pode a leitura ser, que eu tenho preserva contra o o Fortaleza. time precisa estar inteiro. Ele vai preservar no jogo com o Fortaleza. Segunda-feira. Talvez a tabela tenha assustado, não acredito. Segunda-feira teve uma reunião informal no vestiário, que eu confirmei, e foi o seguinte, os dirigentes do Inter chamaram para conversar os dois principais caras do vestiário que usam a abraçadeira de capitão, o Alan Patrick e o Mercado. E nessa conversa, eles quiseram saber o seguinte, por que nós não estamos ganhando? Faz 7 rodadas, Baldasso, faz 7 rodadas que o Inter não ganha no Brasileiro. 7 rodadas é muita coisa, a última vitória foi com o Mano Menezes. Então o Inter disse assim, cara, nós estamos na 13ª colocação, são 6 pontos do Z4 e 7 do G6. Que eu nem estou falando mais em G4, é G6 para o Internacional sonhar com uma classificação, que é o que vai dar nesse campeonato, se é que vai dar. Então o Inter teve uma reunião. Agora, essa é a dúvida. Essa reunião ela vai ter qual resultado? Será que os caras vão dizer, não, nos bota a jogar agora no sábado e nós vamos jogar na terça também? Não, eu acho que não. Eu acho que, ao contrário do Baldasso, eu acho que ele vai colocar um time misto.
time misto, assim, ó, misto mesmo. Vai preservar, eu acho que Mercado não joga, talvez Vitão, embora seja jovem, René eu acho que não joga. O Mercado tá suspenso, né? Eu acho um erro. O Fortaleza é um bom time. Fortaleza é melhor que o Bolívar, tá? O Fortaleza, eu tô dizendo para vocês, o Fortaleza é melhor que o Bolívar. O Fortaleza vem de uma vitória retumbante contra o Santos no Campeonato Brasileiro, é bem treinado. Se brincar, perde em casa. O Fortaleza não está no campeonato melhor do que o Cuiabá, que ganhou do Inter, mas ele é melhor do que o Cuiabá. Então, em algum momento dentro do campeonato, ele pode se achar. Pro bem do Inter seria, inclusive, que ele não se achasse sábado. Mas, com reservas... Sabe o que eu sinto, Diogo? Uma mobilização do Inter extraordinária para a Libertadores. Tudo bem, só que assim... muito focado. Muito focado na Libertadores. A mobilização é muito legal, ela é muito boa. Ontem mesmo eu vi, o Grêmio estava muito mobilizado e não deu. Tô falando pelo que eu identifico conversando com fontes do Beira-Rio, que é Libertadores. Tudo bem, mas 13.700 a mobilização pode ir no chão e aí já era. Tu não precisa tirar nada dessa mobilização para ter uma atenção ao Campeonato Brasileiro também. Tá, mas a tua atenção é para quê? Que assim, eu não sou minha atenção... Eu não acho que o Inter vai... Tem gente que está dizendo, olha a tabela, numa dessa a gente vai cair. Cara, o Inter não dá sinais, isso pode mudar, mas não dá sinais que é um time que vai brigar para não cair. O meu medo é justamente o seguinte, cai numa final de Libertadores. Chegou na final, perdeu a final. E aí, se tu não tá no G6, tu não joga Libertadores do próximo ano. Em 2021, o Inter ficou nessa de rebaixar o Grêmio e ajudou, colaborou no mínimo. Mas assim, quando viu, puxa vida, daí 2022 jogou a Sul-Americana. Esse é o meu medo. Tem que tentar um G6. Mas é óbvio, tem que ter eu tô fazendo um terrorismo deliberadamente por gosto. Porque eu quero que tenham medo da Série B. Porque em 2016 vinha o papo do... Tem tempo ainda, tem muito time pior do que a gente e deu no que deu. Mas é claro, eu quero uma vaga Libertadores. Ô, Michele, vamos colocar o Renato aí reclamando da arbitragem. Vamos colocar o Renato sim, Meneghetti, porque ele inicialmente ali na coletiva, a gente até ouviu uma parte desse trechinho que ele fala sobre isso, não ia falar de arbitragem, mas depois ele foi questionado e se mostrou bastante irritado com os critérios de arbitragem. Ele falou, tem pênalti que é marcado, da mesma forma para outros times não é marcado, e ele questionou principalmente o chefe da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Seneme, que faz aqueles conteúdos após as rodadas do Campeonato Brasileiro, analisando lances. E ele questionou quem é o Seneme para fazer isso. Vamos ouvir o Renato. Fica difícil de entender algumas regras. Então é muito fácil, ver o Seneme fala, não, aqui foi pênalti, aqui não foi. Quem é o Seneme para falar que isso é pênalti e aquilo não é pênalti? O que ele entende mais de futebol do que a gente? Ele foi árbitro, ele é um ex-árbitro, eu sou ex-jogador. Então a pergunta que eu faço para ele, o que ele entende mais de regra do que eu? Aliás, diga de passar, de regras está difícil de entender, né? Porque se vê num jogo é pênalti, o mesmo lance no outro jogo não é pênalti. Então o CNM fica, não, ele vê lá, discute, fala, esse lance aqui foi pênalti, não, esse lance aqui não foi pênalti. Quem é ele para falar isso? Ele pode dar a opinião dele, agora ele tem que escutar quem entende de futebol também. Se ele entende de regras, nós que vivemos do futebol entendemos também, ou mais do que ele, porque nós somos jogadores também, ex-jogadores. Então não adianta, é muito fácil chegar lá, não tem ninguém do lado para bater nele. Bater que eu digo com palavra. Não, aqui foi pênalti sim, você está falando que não foi. Sempre a arbitragem está certa para ele. Sempre a arbitragem está certa para ele. Mas é gozado que numa partida o mesmo lance é pênalti, no outro lance não é pênalti. Vai entender. A falta de coerência da arbitragem brasileira é escancarada. O Seneme, quando eu pergunto, Renato, quem é o Seneme? O Seneme era um árbitro fraco e é um gestor da arbitragem brasileira fraco. Aliás, o Seneme é um incompetente comandando a arbitragem que substituiu um outro incompetente, Leonardo Gaciba. Só essa questão do Renato, jogador, que o jogador tem capacidade para isso, ex-jogador e tal, é que eu não embarco. Agora, que há uma contrariedade nas marcações de que hoje o que é falta, amanhã não é, hoje o que é pênalti, amanhã não é, isso é verdadeiro. Tem gente que diz que o que matou a arbitragem foi o VAR, o que matou a arbitragem foi a interpretação. Isso matou a arbitragem. A regra ela é mal feita. Quando o futebol era bola na mão e mão na bola, todo mundo entendia o que acontecia. A interpretação, esses dias o CNM deu uma explicação aqui
que o puxão na camiseta agora também é interpretação. Ah, foi porque pode ter puxão na camiseta que não é... Foi no Bitelo. É incompetente. Aí o que acontece com esse negócio da interpretação? Nunca erram. Claro. Eu acho que foi pênalti. Não, mas na interpretação do árbitro não foi. Não, e outra, é um absurdo. Depende de quem está escalado no VAR e de quem é o árbitro. Cada um é livre para interpretar do jeito que quer. Por isso que o que aconteceu ontem, e o Grêmio tem razão, porque aconteceram vários lances parecidos, mas não é só com o Grêmio, tá? Com todos os times. Esse negócio de mão na bola, bola na mão, cada um acha de um jeito. Cada VAR chama ou não chama de acordo com a sua cabeça. Isso não existe. Não, a gente só não pode comprar a ideia de que a eliminação da Copa do Brasil veio por causa daquele erro ou do acerto. A verdade é que houve um acerto. Eu não concordo com a regra. Para mim a regra é mal feita, não deveria ser pênalti naquele lance. Mas a regra está posta, infelizmente ela é ruim, os árbitros são ruins e o pênalti foi marcado. O problema para mim é a incoerência. Na própria Copa do Brasil, o Grêmio teve um pênalti a seu favor que não foi marcado num lance igual. E eu não vou nem lembrar que no Campeonato Brasileiro o Grêmio perdia por 2-0 para o Flamengo, o que não é novidade também, pênalti para o Grêmio no Maracanã num lance igual. Um cabeceio do zagueiro do Grêmio, o Fabrício Bruno estica o braço para o lado, bola na mão, é pênalti. Se o lance é igual, é pênalti e tem que ser marcado. Fala, JB. A questão para mim é a seguinte: o VAR, os árbitros marcam aquele pênalti. Eu acho mega injusto. É uma tristeza pelo que fez o Rodrigo ali na partida, eu acho que ele foi muito bem. Mas assim, é pênalti. Pelo critério do VAR é pênalti. E aí aquela história, se reclamou em 2019, não pode reclamar agora. Porque os lances são iguais. Foi pênalti, não então, foi marcado, né? Então, não, mas aí a questão é coerência. Aí, tô contigo, a gente reclamou o tempo todo lá em 2019 do Jeromel e tudo mais, tal, que foi um erro, já diagnosticado pela arbitragem. Então esse é pênalti, não tem o que fazer. Intervalo, Michele na live do YouTube. Vem comigo. Deixa eu ver quem vocês estão falando por aqui. Tem os cornetinha, né, que estão aqui corneteando o Grêmio, né, pela eliminação. Tem o pessoal que tá triste. O bom é que a gente abraça todas as tribos, né, o Nirvana dos programas. E já deixa o teu like aí na nossa live, os donos da Bola RS, porque eu não vou admitir que você faça isso, né, que você fique aí assistindo e não deixe o teu like, isso é inadmissível. Deixa eu ver. Bah, essa cidade que tu mandou aqui, ô senhor Han, ela é um tanto quanto arriscada. Eu vou deixar passar a tua cidade. Um abraço para a cidade de Vicente. Vicente, é como eu chamo. É uma familiaridade que eu tenho com essa cidade. Vou chamar só pelo primeiro nome. Tá abalada com a derrota do Grêmio. Quem não tá, Marcelo? Tá maluco? Michele, te adoro. Beijo, Réu. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Marcelo Neves. Vamos, Michele. Vamos, Marcelo. Fernando Neves. Vamos, Fernando. Tamo junto. Hoje eu não vi o que é o almoço, gente. Hoje estamos abalados, tá? Nem sei se eu vou almoçar hoje, na real. De que tribo tu és? Tá dizendo Júnior Chaves. Cara, eu sou de todas as tribos. Musicalmente, assim, sou de todas as tribos. Gosto de um Belo, né? Um Belo sempre bom. Ludmilla, um Thiaguinho. Uma bandinha vai bem também, às vezes, né? Um musical JM. É interessante, né? Tá triste ou feliz, Michele? Cara, eu tô triste, velho. Eu tô triste. Eu gosto que o Grêmio e o Inter vão, por muito tempo, nas competições de Copa do Brasil, Libertadores. Cara, quanto mais jogo grande, melhor. Eu sou dessa tese. Mais jogo grande, melhor. Um abraço pra Thaís, amiga do Paulo. Eu só vou no primeiro nome. Aqui a gente desvia. Tamo junto, Yuri. Valeu, obrigado pela participação. Quanto foi o jogo ontem? Tá dizendo o Gubert aqui. Pô, Gubert, o programa inteiro falando disso. Cara, se eu tirar o óculos, vai ficar bem complicado eu ler as mensagens aqui. Nenhuma chance, cara. Nenhuma chance sem óculos. Não tem como eu tirar o óculos. Não vou falar quanto foi o jogo do Grêmio, me nego, me recuso. Michele é 10. Tamo junto, Erivelton. Tamo junto, cara. Um abraço pra Thaís, já mandei. Não tem como tirar o óculos. Quanto foi o jogo do Grêmio? Não vou falar. Respeitem o Grêmio. Tá dizendo Chico Kim. Ah, Chico Kim, tu é bandido, hein, cara? Tô vendo você aqui na live, cara. Todo dia tu tá zoando o Grêmio, cara.
Um abraço pro Tim. Cara, vocês estão tentando me colocar numa cilada aqui, né? Mas eu não vou deixar. Se eu tô bronzeada, tá perguntando o Luiz Miguel. Cara, não tô. Não é pra tá, cara. Eu mal pego sol, na real. Não tem como sem óculos. Um abraço pra Candelária, tá dizendo aqui o Charles. Deixa eu ver aqui. Vamos Inter, tá dizendo aqui um outro... O Emerson Teles. Nossa audiência aqui super bacana. Sério que o Flamengo iria classificar, tá dizendo o Lori Júnior. Vamos lá. Deu a lógica, mas a gente tava acreditando, né, pô? Um gol! O Grêmio tinha que fazer um gol, pelo menos, cara. Só pra dar uma amenizada. Beijo. Vamos colocar no ar o resultado final da nossa enquete interativa sobre a eliminação do Grêmio para o Flamengo na Copa do Brasil. Porque o Grêmio foi eliminado, sobrou entrega, mas faltou qualidade. Quase a metade, 45%. Gols perdidos do Rio, 19%. Trocas erradas de Renato, 14%. Aposta demais na crise do Flamengo, 22%. Obrigado a vocês que nos acompanharam também na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Vem aí, Daniel Oliveira, grande elenco, para mais debate esportivo com a turma do Apito Final. E aqui na Band TV, a gente promete voltar amanhã, meio-dia, e agora está chegando o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Mais ou menos, como diz o outro, né? Eu queria estar melhor hoje, mas um dia duplamente triste, pelo menos para mim, né? Dá para fazer um joguinho aí, um Grêmio e Corinthians para definir terceiro colocado. Pois é, mas ontem o professor escalou errado, colocou o Matias Rojas para jogar os 20 do segundo tempo, e aí quando ele entrou o time evoluiu, o time começou a atacar, mas time covarde não merece ir para a final da Copa do Brasil não, viu, Meneghetti? Agora o Cássio não é acostumado a tomar aquele primeiro gol, viu? Eu sei que os dois gols ele falhou. Eu até não vou classificar como falha do primeiro, a bola do Rato foi muito aberta, né? Um chute difícil. Mas o Cássio é de defender aquele lance, viu? Acho que o time entrou nervoso. Talvez sim. O time entrou nervoso e o gol do Lucas foi com o goleiro, bola, tudo pra dentro do gol aí. Jogador diferenciado, né? Não, ele é. Não, sem dúvida nenhuma, ele é. Ele dá uma pifada no companheiro e corre pra receber e os zagueiros corintianos ficaram olhando. Eu só fiquei aliviado por um detalhe, viu, Menega? O Alexandre Pato não entrou porque se entra é capaz de fazer um gol no Corinthians. Aí não dá, né? Ele marca muito gol no Corinthians, aí eu ia ficar com insônia, não ia dormir a noite inteira. Mas o Grêmio jogou. Agora, eu queria, desculpe os colegas aí dos donos da bola, eu queria, como funciona o VAR? Como funciona o VAR, né? Pro Flamengo, né? Impressionante. O pessoal estava abandonando aqui, a gente teve que puxar eles, viu? O Ribeiro, o pessoal já estava me abandonando já. A gente puxou eles aqui para... Mas é impressionante como o VAR funciona pro Flamengo, é impressionante. Mas eu não vou contestar, o VAR funcionou corretamente, tá certo? Mas só pro Flamengo que funciona, né? Não, Mota, o Grêmio não ia fazer 3 gols em 10, 15 minutos. Não vamos pela arbitragem, vamos focar no futebol, que é o que importa. Tá bom. O Flamengo mereceu mais. Não, mas daí vai ficar mais e tal. Mas na dúvida, sempre é pró-Flamengo. Sempre assim. Sempre é. É por isso que a gente não evolui. Não, mas funciona, é verdade que funciona o VAR bem. Tá legal, mas na dúvida, sempre é pró-Flamengo. Olha só que legal, Mota, o Ribeiro segurando o microfone na mão. Os caras loucos pro almoço. Ribeiro pode tudo, Ribeiro pode tudo. Eu não acho isso, mas todo caso, eu não gosto de privilégio, né? Então. Mas Ribeiro, você tem autorização pra tudo. Inclusive, muito obrigado, terça-feira. Segurou o canhão aqui, o Rojão, foi muito bem na apresentação, só pra variar. O Meneghetti disse que não gosta de privilégio. Não, privilégio não. Eu ouvi aí que a gente tá com privilégio demais, vão até cortar as nossas asinhas aqui no Donos da Bola. Vamos sim. Fica atento, Mota. Fica atento. Olha, parece que nós estamos cumprindo. Não sei, não me disseram quais seriam esses privilégios. Eu primeiro quero saber quais são meus privilégios para depois ter eles cortados. Tá certo. A falha do Cássio não foi no chute, foi na reposição, né? Exatamente. Ele repõe a bola no pé do jogador do São Paulo. Repouso errado. Tem já saiu uma dublagem agora, vindo da internet, tá? Mas, que tem um lance que o Renato Augusto fala pro Luxemburgo o seguinte: põe alguém para marcar o Rafinha Baralho. Tipo, ele xingando o Luxemburgo, como quer dizer assim, tu não tá vendo. O Luxemburgo foi mal ontem. Foi muito mal. Tu não tá vendo! Muito, fechou ontem, nota 0 pra ele. Valeu, Mota, bom programa. Valeu, pessoal, grande abraço, amanhã tem mais Donos da Bola, agora é comigo!